Olá, se você chegou aí a esse vídeo é porque você se interessou pelo jogo de xadrez, né? Tá curioso, quer saber aí, será que eu consigo aprender? Será que é coisa só para gênio ou não? Não é só para gênio, é para todo mundo que quiser aprender. Eu já fui professor particular, também já fui professor em escola e numa das escolas eu tive até um aluno autista e ele teve condições de aprender, claro que num tempo maior, mas aprender xadrez é possível para todos. E hoje nós vamos aprender xadrez em 10 minutos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o tabuleiro aqui de xadrez. Essa é a configuração inicial, tá bom? Então a gente vê aqui que existem essas colunas que vão de A até H, né? Então cada coluna dessa tem essa letra A, B, C. E aqui a gente tem as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante até 8, tá? Então são 64 casas aí o tabuleiro e essa é a disposição inicial das peças. E a primeira peça que a gente vai aprender a mover hoje aqui é a torre. A torre, então, é uma peça que ela pode se mover para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, quantas casas ela quiser, tá bom? A gente fala que a torre vale 5 pontos. Vamos para a próxima peça, o bispo. E o bispo, então, ele pode se movimentar quantas casas ele quiser na diagonal, tá bom? Então aqui na diagonal, qualquer uma dessas casas aqui, esse bispo pode se movimentar, tá bem? Então qualquer casa, quantas casas ele quiser na diagonal. Por isso que no xadrez a gente tem dois bispos. Um bispo que vai andar nas casas claras, ele nunca vai pisar numa casa escura. E um bispo que só vai andar nas casas escuras, nunca vai para uma casa clara, porque eles só andam na diagonal. E o bispo a gente fala que vale 3 pontos. A próxima peça aqui é a dama. Então a dama ela pode se movimentar como a torre, ou seja, para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, combinado com o movimento de um bispo na diagonal. Também quantas casas ela quiser. É a peça que tem maior mobilidade no jogo de xadrez. E o valor da dama é de 9 pontos. 9 pontos. A próxima peça aqui é o cavalo. Eu vou circular as casas em que esse cavalo pode se movimentar, tá bom? E daqui a pouco eu explico o movimento dele. O cavalo ele tem uma coisa interessante no xadrez. Ele é a única peça que pode pular por cima das outras peças. Então se tivesse qualquer peça numa dessas casas aqui que eu desenhei esse quadrado, ele pode pular por cima da peça e atingir essas casas que eu circulei, tá bom? Rafael, mas qual que é o padrão aí dessas casas que você circulou? Como é que esse cavalo chega aí nessas casas? O cavalo, se a gente reparar, ele faz um movimento em L, 2 casas numa direção e uma casa em outra direção, tá bom? Então aqui 2 casas nessa direção, uma casa para cá, 2 casas para cá, uma 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 para cá, tá bom? Então por isso o movimento do cavalo é em L, 2 casas numa direção e uma na outra direção. O cavalo nessa posição pode ter 8 casas diferentes. E a gente fala que o cavalo vale 3 pontos, tá bem? E agora nós vamos falar sobre o rei, né? O rei, então, é uma peça que tem algumas coisas importantes para falar sobre o rei. O rei não pode se movimentar para uma casa que esteja sendo atacada por alguma peça adversária. Ele não pode entrar na linha de fogo, né? Isso significa que você estaria suicidando o seu rei. E não é permitido o suicídio do rei no jogo de xadrez, tá? Não existe captura do rei, tá? Então simplesmente você não pode mover o seu rei para uma casa atacada. Se você fizer isso, o seu adversário aponta e você volta o lance. Você faz outro lance. Agora, se o seu adversário atacar o seu rei e o seu rei não puder, né, e no jogo não tiver nenhuma maneira do seu rei escapar desse ataque, aí você perdeu o jogo, aí é checkmate, mas não existe a captura do rei. O rei ele se movimenta, assim como a dama, em todas as direções. A diferença é que ele só move uma casa só e a dama move quantas casas ela quiser, tá bom?
o rei não tem valor no jogo de xadrez, simplesmente porque quando o rei fica atacado e sem fuga, acabou a partida, é o checkmate. Bom, existe um movimento especial no xadrez que é chamado de roque. O roque é um movimento de rei seguido pelo movimento da torre. E existem algumas regras para que seja possível fazer esse movimento especial, fazer o roque. Uma dessas condições é que você não tenha movimentado nem o rei, ele não pode ter se movimentado desde o início da partida, e nem a torre correspondente aí ao lado que você vai querer dar o roque, tá? Você pode querer dar o roque, tanto o roque menor, né, o roque para o lado direito aqui na visão das brancas, quanto o roque para o lado esquerdo, tá bom? Então se você for dar o roque aqui para o lado direito, você não pode ter movimentado essa torre, e se você for ter dado o roque para o lado esquerdo, você não pode ter movimentado essa torre, tá? Outra condição importante é que nenhuma das casas por onde o rei vai passar durante o movimento do roque estejam atacadas por alguma peça do adversário, tá bom? Então se o adversário tiver alguma peça atacando essas casas, por onde o rei vai passar ou na casa na qual ele vai ficar, não é permitido o roque, tá? Então, seguindo essas regras, o movimento do roque é um movimento onde o rei anda duas casas, ou para a direita ou para a esquerda, ele anda duas casas, e a torre troca, ela vai parar do lado do rei, tá bom? Ela vem para cá. Então esse é o movimento do roque. E o grande roque, o rei anda duas casas e a torre para do lado do rei, tá bom? Então esse é o roque e o grande roque. Ele só pode ser feito, claro, uma vez durante a partida para cada jogador. Mais uma coisa importante para mencionar sobre o roque: você não pode fazer o roque se o seu rei estiver em xeque, tá bom? Se tiver alguma peça aqui do adversário atacando o seu rei, então a gente fala que é xeque quando uma peça está atacando o rei, você não pode fazer o roque para fugir do xeque, tá bom? Bom, agora o movimento do peão é o movimento mais difícil para aprender no xadrez, tá? Porque ele tem várias particularidades. Eu coloquei aqui na posição inicial, onde os peões começam numa partida de xadrez. O peão tem o valor de 1 ponto, tá? E o peão, quando ele está na casa inicial, somente na casa inicial, ele tem a opção de andar uma ou duas casas, tá bom? O peão anda sempre para frente, no entanto ele captura de uma outra forma, que não é a forma do movimento dele. É a única peça do xadrez que captura de uma forma diferente do que o movimento que essa peça faz, tá? Então a primeira coisa que vale a pena falar do peão é que na primeira casa ele pode então andar uma ou duas casas, é opcional. Então vamos fazer aqui esse lance aqui, tá bom? Andamos aqui duas casas e as pretas também fizeram aqui esse lance aqui. Agora eu quero mover de novo esse peão. Eu não posso mais andar para frente duas casas, uma vez que ele já não está mais na casa inicial, somente agora de uma em uma para frente. Então, andamos com o peão, da mesma forma, o preto também anda uma casa. Vou andar mais uma vez e agora é a vez do preto. E a gente tende aqui a achar que então esse peão vai poder andar para frente e capturar o peão. E na verdade no xadrez não é assim. O peão anda para frente, mas a captura é realizada na diagonal. Então, este peão aqui em D7 ou este peão aqui na casa de F7, qualquer um desses peões podem capturar agora este peão das brancas em E6, porque a captura é feita na diagonal, tá bom? Então vou fazer aqui a captura e fizemos então a captura aí do peão, tá bom? O peão nunca volta, o peão nunca pode andar para trás, tá bom? E uma coisa especial sobre o peão é que quando o peão chega na última fileira, o peão branco, por exemplo, chegando nessa última fileira, ou o peão das negras, né, chegando na última fileira na visão das negras, acontece uma coisa especial no jogo de xadrez. O peão pode se transformar, ele deve se transformar em cavalo, ou bispo, ou torre, ou dama, tá bom? Ou seja, em qualquer peça do jogo, menos um rei ou menos o próprio peão, tá bom? Então você é obrigado ali a escolher uma dessas peças e você então está promovendo o seu peão. Isso se chama promoção do peão, tá bom?
E tem mais uma coisa ainda sobre movimento de peão. Existe um movimento especial no xadrez que é chamado de en passant. O que é isso, Rafael? Existem 3 condições para que possa ser feito o en passant, tá bom? A primeira é que o peão tenha movimentado 2 casas, tá bom? Então essa é a primeira condição. O peão andou 2 casas e ele para ao lado de um peão do adversário. Se ele parou do lado do peão do adversário, o adversário pode capturar esse peão como se ele tivesse nessa casa aqui de F3, tá bom? Então o adversário vem e captura aqui esse peão, né? Então existem algumas condições. Uma, que o peão tenha movido 2 casas de uma vez só, tá bom? Não adianta se ele tiver movimentado para F3, aí depois ele vem para F4, agora não dá mais para fazer o en passant, tá? Então ele tem que ter se movimentado 2 casas de uma vez. Segunda condição, o peão tem que estar ao lado dele, né? O peão das negras tem que estar ao lado aqui do peão que acabou de andar 2 casas. E terceira condição, tem que ser imediatamente após o peão ter movimentado 2 casas. É agora ou nunca mais, tá? Então agora as pretas podem capturar en passant. Mais uma coisa, não é um movimento obrigatório, elas podem capturar en passant. Mas se não o fizerem agora, fizer outro lance, já não pode mais, tá bom? Aí esse lance, ó, não é permitido, tá? Então o en passant, recapitulando, ele é um movimento especial de peão que precisam de 3 condições para que possa existir essa captura especial chamada en passant. Primeiro, que o peão tenha andado 2 casas de uma vez só. Segundo, que exista um peão do adversário ao lado. E terceiro, que esse movimento seja feito imediatamente após o avanço de 2 casas do peão. Tá bom? En passant. Tá bom? E com isso a gente conclui. O xadrez é isso, você já sabe aí as regras, né? Agora, para fixar realmente, a minha sugestão é: entre aqui na Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br. Existe aqui cursos gratuitos para você treinar tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então você não precisa de cartão de crédito, de nada. Você vem aqui em xadrezbrasil.br, entre em cursos, entre aqui em Aprenda a Jogar. Então aqui esses cursos dessa categoria de Aprenda a Jogar são cursos gratuitos e você tem aqui então Aprenda Xadrez, Mover e Capturar. Você vai treinar tudo isso que eu acabei de te falar. Então movimento de torre, de bispo, de dama, de rei, de cavalo, de peão. Você vai treinar captura, tá bom? Então são aqui, ó, 92 aulas. Cada aula dessa, quando você clica, na verdade é um tabuleiro, exatamente como eu mostrei, uma aula interativa. Você vai tendo feedback, existem os textos aqui que vão te explicando, tá bom? Aula a aula, isso tudo de graça. Você vai poder treinar, tá bom? E aí em pouco tempo você já vai estar acostumado, já vai ser automático tudo isso para você, a questão dos movimentos, tá? E existe também, além desse curso Mover e Capturar, que é um curso, como eu falei, gratuito, esse outro curso aqui gratuito do Aprenda a Jogar, que é Aprenda Xadrez, Casas e Regras Especiais. Então aqui você vai treinar esse en passant, você vai treinar o roque, você vai treinar, visualizar as casas que as peças estão atacando, estão ocupando. Você vai treinar cheque, você vai entender melhor o que é checkmate, roque, grande roque, promoção do peão, o que é afogamento, que é uma regra especial de empate, alguns tipos de empate, tá bom? Os valores das peças, você vai treinar tudo isso de novo, saindo de cheque, notação e até mesmo temas táticos de defesa, de ataque. Tudo isso, 73 aulas aqui, além das 90 e poucas aulas daquele outro curso, tudo gratuito para você, tá bom? É isso, você já, daqui a pouquinho já tá jogando aí online, já tá jogando aí, se divertindo, jogando xadrez aí com seus amigos, com seus parentes, com todo mundo, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!